Oi, gente, eu sou Gabi Patrício, fundadora da The Brigadeirinho, especialista em brigadeiros criativos, e hoje estou inaugurando uma nova etapa aqui na vida da minha empresa. Mas antes, eu quero contar para vocês como tudo começou. Então eu queria contar para vocês um pouco do que é o brigadeiro para mim. Quando eu penso em brigadeiro, assim, eu penso na minha infância, né, na minha avó na cozinha. Minha avó era de Manaus, cozinheira de mão cheia, e então só tinha aquelas comidas gostosas e etc, mais no lanchinho da tarde, né? Aquele brigadeiro de panela e tal, aquele brigadeiro, hoje eu chamo de brigadeiro raiz, que é o brigadeiro de vó. Então, brigadeiro pra mim lembra muito minha infância. Eu ia pras férias na casa dos meus primos, eu fazia o brigadeiro que hoje é a minha receita do bicho do pé, que é o brigadeiro com gelatina de morango. Mas isso tudo ali ficou na infância, logicamente, em festinha que eu ia, eu viajava e etc. Comia um brigadeiro em São Paulo, achava bem legal, até porque já em São Paulo sempre teve já uns brigadeiros mais criativos. E eu nunca fui apaixonada assim por cozinha, nunca pensei em fazer gastronomia, então ficou por aí, ficou só em comer mesmo. E eu trabalhei a vida inteira com vendas, comercial, gestão de pessoas, relacionamento ao cliente e, enfim, gerenciava mais de 15 pessoas. Trabalhei numa empresa de intercâmbio, na verdade das duas maiores do Brasil, durante 15 anos. Então eu viajei bastante pelo mundo e me apaixonei. Meus roteiros eram todos baseados em roteiros gastronômicos. Eu gostava de viajar para comer, eu era super curiosa da comida de cada país e etc. Depois de tudo, eu fui pensando que por quê? Eu lembrava das viagens, eu lembrava de cada comida e etc. Me gerava uma certa, memória afetiva, como eu tenho do brigadeiro, de lembrar da minha avó, da minha infância, da panela na cozinha, da sujeira e etc. Eu sempre levei brigadeiro também para casa dos meus amigos. Vamos assistir um filme. Quem ia pra panela era eu, porque eu gostava de dar esse carinho. Brigadeiro para mim é muito afeto, amor, carinho. E eu gostava de entregar isso para as pessoas. Eu gosto até hoje, né? Entregar isso para as pessoas que eu mais amo. Em 2016, a Dudinha nasceu. E nisso eu comecei a fazer aqueles mêsversários que toda mãe coruja, que nem eu, faz. Mas eu não gostava muito dos brigadeiros e minhas amigas que eu chamava uma ou outra falaram: seu brigadeiro é muito melhor e tal. E aí me deu um estalo, um interesse, primeiro, vou falar a verdade, não pelo brigadeiro, para aprender a cozinhar para minha filha, porque eu era uma zero à esquerda na cozinha. Então eu me inscrevi num curso de culinária porque eu queria saber fazer a comida da minha filha, porque eu não admitia não saber, porque eu sempre fui executiva, viajava muito, ficava 12 horas por dia no trabalho, mas resolvi me dedicar. Mas com isso, a minha paixão mesmo é a confeitaria. Eu gosto de fazer doce, eu gosto e realmente meu brigadeiro era muito bom, mas eu precisava entender cada insumo, para que cada ingrediente, por que uma chefe de cozinha usava ovo e a outra creme de leite e a outra não usava nada. Isso me deixava cheia de perguntas na cabeça, eu sou super curiosa, eu sou inquieta mesmo, eu preciso entender tudo antes de fazer, os porquês de tudo. E todo mundo começou a me pedir: vende brigadeiro, faz o brigadeiro do aniversário do meu filho. Eu comecei a criar um público me pedindo brigadeiro. E eu falei: por que não um negócio de brigadeiro? E eu comecei a fazer e vender brigadeiros. E aí chegou uma hora que eu falei: vou criar meu negócio. Beleza, vou criar um Instagram, começar a tirar foto. Comecei a distribuir algumas receitas para as pessoas, investi muito em cursos, eu fiz muitos cursos, tanto online como presenciais, para entender a técnica de cada uma, para entender e criar a minha própria receita, porque eu também não queria só copiar uma receita de alguém, né? Ir lá no YouTube, baixar, isso daí todo mundo faz, mas eu queria o melhor. E aí eu precisava de um nome. A única coisa que eu sabia da minha marca é que teria azul. Era a única coisa que eu sabia. E o marrom é o marrom do brigadeiro. E eu achava chique também as forminhas marrom. Então eu já sabia que eu queria forminha marrom e o azul. Então as cores da marca eu já tinha na cabeça.
E aí o nome foi muito difícil, eu fiquei pensando em umas hashtags, ficava pesquisando nomes que já existiam, mas eu queria alguma coisa que tivesse a ver com o que eu falei pra vocês de brigadeiro ser uma forma de carinho, de afeto, de amor. E eu queria que tivesse associado um pouco também com o nome da Duda. Então o D é o D de Duda e o D de dar, né? Então ficou D Brigadeirinho. Se você colocar uma hashtag rapidinho, fica D Brigadeirinho, né? D Brigadeirinho de presente, D Brigadeirinho, enfim, em qualquer ocasião. Agora, brigadeirinho. Por que ficou brigadeirinho? Era uma forma carinhosa que eu e meu melhor amigo, que já faleceu, até no ano que a Dudinha nasceu, num acidente de moto, a infância inteira, eu e os nossos amigos, vamos ver um filme, vamos. Você vai fazer um brigadeirinho? Você vai fazer um brigadeirinho? Então ficou, né? D de Duda, de dar, brigadeirinho. Que é a forma que eu e meus amigos, a gente fala sobre brigadeiro. Assim que surgiu o nome e a cor da D Brigadeirinho. E aí depois disso, eu queria uma coisa um pouco mais profissional e eu cismei que eu queria um D na minha logo, numa forma de brigadeiro. Como que alguém ia fazer isso também? Mas aí eu fui, pedi indicação, contratei uma designer que me ajudou a formatar o que eu tinha na cabeça aí. E aí todo mundo perguntava também pra mim, Gabi, você vai fazer brigadeiros gourmet? Aí eu falei, não gostava muito desse nome gourmet. Aí eu falava, vão ser brigadeiros artesanais. Tanto quando eu lancei minha marca, ficou de Brigadeirinho, brigadeiros artesanais. Porque eu acho que era o que eu queria passar ali de mão na massa, eu que fazia do início ao fim do processo. Né? Desde de fazer a massa, enrolar e entregar para a pessoa. Para explicar um pouquinho também da parte dos brigadeiros artesanais, por que eu quis puxar muito esse nome e colocar na minha logo, porque eu queria desburocratizar o brigadeiro. Todos os cursos que eu ia era um tal de chocolate nobre, chocolate nobre, chocolate nobre, e eu me perguntava, ué, mas cadê aquela receita que eu faço? Cadê o brigadeiro que eu fazia com a minha avó, né? E achocolatado, vamos dizer assim. Não é que eu gosto de achocolatado, porém, eu ficava perguntando, ué, mas cadê aquela receita da festa infantil que eu ia, que eu recordo minha infância, que eu tenho uma memória afetiva? Eu tenho que derreter uma barra de chocolate sempre para fazer um brigadeiro? E eu ficava conversando depois com as professoras e elas falaram, essa é a linha tradicional, a gente só trabalha com a gourmet. E eu pensei, então beleza, vou trabalhar com 2 linhas. Eu, Gabriela, vou trabalhar com 2 linhas. E aí eu coloquei a nomenclatura da linha Raiz e a linha Nutella. O que seria isso? Linha Raiz são todos os meus brigadeiros tradicionais e a linha Nutella, os meus brigadeiros gourmet. Aí, ok, fiz toda a minha lista de compras e falei, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser o meu cardápio? Raiz e o meu Nutella. Coloquei, e só que no meu Nutella, hoje em dia eu tenho 3 linhas, Raiz, Nutella e os belgas. Vou explicar pra vocês o porquê. Qual foi a minha dificuldade para começar? Primeiro, eu achava que para começar eu tinha que ter todos os insumos do mundo. Tinha que encher meu armário de chocolate belga, gastar R$400, mas eu não tinha percebido que eu tinha que ter um público que pagasse a mais pelo meu brigadeiro sem conhecer o meu brigadeiro ainda. Difícil isso, né? Então hoje eu falo muito para todo mundo. Começa com o básico, começa com o que tem, começa com os tradicionais, seja reconhecida pelo melhor, porque ter o melhor brigadeiro é a sua obrigação. Então você vai ter o seu melhor brigadeiro para depois ir lançando linhas mais caras e mais premiums. Então essa foi a minha dificuldade real. Quando eu sentei ali para precificar, eu percebi que a linha mais de chocolate gourmet e de chocolate belga ainda ficaria um valor muito alto para uma pessoa que está no começo. E aí eu comecei a postar no Instagram. Mas você já tinha encomenda? Já, porque como eu falei no início, meus amigos já pediam, vai ter uma reunião aqui em casa, me manda 50 brigadeiros, eu quero dar de presente alguma coisa. Então eu já tirava foto do processo, eu já tinha foto para postar. Então eu já todo dia postava alguma coisinha ali. Não mostrava o rosto, nessa época não tinha isso de mostrar o rosto, ainda bem, porque eu morria de vergonha. Enfim, e já ia postando alguma coisa, como eu fazia uma massa, o processo de enrolar, algumas coisas que eu achava bacana. E aí, minha primeira grande encomenda, chegou assim uma encomenda
300 brigadeiros para uma festa de 15 anos. Aí eu lá com aquele meu cardápio lindo, cheio de brigadeiro Nutella, achando que tava arrasando ali, diferenciando, a pessoa pediu beijinho, casadinho e o brigadeiro raiz. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso focar mais nesses produtos. Então assim, mais um motivo para você saber fazer muito bem o básico, tipo arroz com feijão antes de ir pro estrogonofe, eu brinco assim. Mas eu aceitei essa encomenda de 300 doces, né, gente? Quase chorei, porque vocês imaginam, eu sozinha, do início ao fim, fazer uma encomenda em 2 dias de 300 doces, eu fiquei meio desesperada, dei uma choradinha, encarei, tirei fotos, ficou bem legal. Até hoje essa pessoa é minha cliente, então faz mais de 3 anos e isso é bem bacana. E aí eu percebi que eu não precisava dar tanto foco para coisas diferentes. E aí eu falava muito eu falo até hoje, que eu gosto da questão de fazer brigadeiros criativos. Como é isso? Nesse aniversário de 15 anos, eu sugeri sentar e conversar com a mãe. E ela me falou qual era o tema da festa. Era Paris. E eu consegui umas miçangas preta e rosa. Então, o meu brigadeiro raiz, tradicional mesmo, eu não uso confeito. Eu uso miçanga de chocolate ou miçangas coloridas, né? Então, a gente pode colocar em Halloween e outros. Mas aí eu dou a abertura do brigadeiro raiz criativo. O que seria isso? A massa do raiz com o confeito que você escolher. Por isso que eu falo que de uma base, da base do meu raiz, eu consigo fazer 50 brigadeiros, se bobear. Enfim, e foi indo de boca em boca. Quando eu olhei, eu já estava em casamentos, em festas de aniversário. Às vezes eu chamava amigas para me ajudar a enrolar, porque eu ficava desesperada. E comecei a ver também que eu precisava de um pouco mais de planejamento na cozinha. Na parte de deixar tudo no mesmo padrão, de fazer brigadeiros de uma forma mais ágil. Eu precisava de uma base que me desse versatilidade para eu fazer pelo menos 80, 90% dos sabores que eu trabalhava. Eu consegui chegar até esse método que eu tenho hoje, que é a base de tudo, que eu chamo. Comprei também uma porcionadora de brigadeiros, que eu falo que é a minha funcionária. Foi minha funcionária número 1, são 3 na verdade. Cada porcionadora cabe 100 brigadeiros. E ela me tirou o processo de pesar 1 a 1 brigadeiro. Então isso também eu ganhei uma agilidade em escala muito grande. Então foi bombando, Páscoa, coisas temáticas, sempre como eu sou formada em marketing, eu gostava de caixinhas temáticas, de Natal, de Páscoa, criar kits criativos com brigadeiros e vinhos, brigadeiros e flores e etc. Então isso também foi me destacando. Então a Gabi vende um kit, enfim, né? É um presente completo, né? Não é só um brigadeiro, é uma experiência. E com isso, quando chegou essa parte de isolamento social, muita coisa mudou. O que mudou? Comecei a ser convidada para fazer lives, para dar receitas para mãe e filho fazerem na cozinha, para pessoas fazer em casa para passar o tempo mais rápido. E eu comecei a me ver um pouco pressionada a aparecer, a falar. E eu era bem desesperada em relação a isso. Desesperada em relação a quê? A tudo que vocês me falam hoje. Vão me julgar, o que vão achar, o que vão pensar. Aí eu pensava, né? As pessoas não pagam meus boletos, não é mesmo? Eu preciso me reinventar, porque não está tendo festas mais. Porque quando eu me via numa escala muito grande de vender centos e centos de brigadeiro, se eu não tivesse desde o início essa estratégia de dar o brigadeiro como presente e me posicionado nisso, o que tinha acontecido? Então eu continuei mandando brigadeiro para casa. Era um amigo que mandava o brigadeiro para casa de um, para casa do outro. Então as pessoas começaram a me procurar por isso, até para falar sobre esse tipo de estratégia. E aí foi bem legal, mas na minha primeira live, que foi para um shopping grande aqui no Rio, em Botafogo, eu fiquei uma semana passando mal. Meu Deus, não vou conseguir falar, não vou conseguir falar, não vou conseguir falar. Falei pra caramba, falei muito na live, porque eu queria poder ajudar. A Dudinha participou da live, foi muito legal. Em seguida eu fui convidada pela moderadora dessa live no shopping para a página dela. E aí eu comecei a fazer
Aí na época também teve em seguida festa junina em casa. As empresas começaram a me chamar para enviar para os funcionários. E aí outras empresas restaurantes queriam fazer comigo também collab, tipo eu fazer um brigadeiro específico para a marca deles. E foi crescendo e aí eu perdi a vergonha na cara também. Comecei a fazer stories todo dia, comecei a treinar. Eu não treinava até a pandemia, tá, gente? Desde antes da Duda, não fazia nada. Comecei a treinar na pandemia, comecei a postar minha vida pessoal. Meu Instagram pessoal eu acabei cancelando e migrando pro meu profissional para ficar mais perto, e quando olhei fez um boom. E eu não posso esquecer de falar que eu ainda tinha muita vergonha. Por quê? Eu comecei a aparecer muito e comecei, como eu falei pra vocês, alguém falar assim, virou blogueirinha, tá maneiro, mas você nunca sabia se estava ali, né, esse julgamento. Mas sabe o que aconteceu? O retorno. As pessoas começaram a interagir comigo, me mandar direct, me perguntar coisas e eu comecei a virar um pouco o jogo e postar mais dicas, né? Se você perceber a transformação do meu Instagram, ele era a minha vitrine, eu vendia no Instagram o meu produto. Mas hoje mudou muito, né, esse mundo digital. Hoje você quer saber se a pessoa entende mesmo do que ela tá fazendo, se ela entende mesmo de tudo aquilo que ela tá te entregando. E eu via a necessidade maior de entregar e as perguntas que vinham, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e você me ajudou muito com o que você falou ontem e tal. E tipo, eu na cozinha, conversando. E aí eu resolvi abrir minha primeira caixinha de pergunta, fazer enquete, etc. E aí as perguntas e os depoimentos que eu tinha depois das respostas, os pedidos que eu tinha, você não tem curso, lança um e-book, me dá um livro de receita, me dá sua receita X. Quando eu lançava alguma receita, as pessoas postavam fotos com a minha receita e me agradecendo porque receberam a primeira encomenda, começaram a vender por minha causa. Aquilo me deixou muito realizada e vocês sabem aquela coisa meio que de propósito? Sabe quando você acha assim, cara, tá aí, agora eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente a tirar a ideia de empreender do papel. E aí, com esses pedidos todos, eu atendi algumas pessoas fazendo mentoria, né? Eu prestava uma consultoria ali, 3, 4 aulas com as pessoas, praticamente pegava na mão das pessoas, né? E fazia elas realizarem do sonho do ponto onde elas estavam, tá, gente? Tinha gente que não sabia nada, zero de brigadeiro, e tinha gente que já tinha uma noção, mas não sabia como colocar em prática aquilo para vender, ou processo, melhorias e etc. E aí, com esses pedidos, faz um e-book, faz um caderno de receita e etc. Mas virginiana que sou, eu não queria fazer só um e-book. Eu fiz um guia de bolso da Brigadeiria Raiz. Nesse guia, eu montei, além das receitas, foram 28 receitas que eu uso para os meus clientes. Então, são 28 receitas minhas que eu uso no meu dia a dia. Eu coloquei dicas de insumo, para que serve cada insumo, para que a pessoa que pegasse entendesse como eu, por que o brigadeiro dela antes dava certo ou não dava certo, né? Sobre insumos, sobre panelas, sobre confeitos, sobre onde comprar, tipo de embalagem, medidas. Além de bônus, eu dei 2 receitas de palha italiana, planner semanal e uma parte de anotações, listas de compras. E coloquei no final, não satisfeito, um videozinho lá na plataforma pra galera que vai ter acesso durante um ano. Então eu acabei bolando um guia que foi bem legal e muita gente comprou e já me deu retorno e o feedback já começou a vender, tá cheio de encomenda. Uma pessoa comprou no dia seguinte, já postou uma foto, já teve uma encomenda de 100, já desesperada, não sabia nem o que comprar ainda direito, assim, me ajuda, é isso mesmo e tal. Então eu tô com muitos depoimentos bem legais. Com isso, resolvemos aqui inaugurar essa nova fase da The Brigadeirinho. Vamos gravar aulas para vocês. E eu preciso saber o que vocês querem ver aqui. Vocês querem ver mais receitas, querem ver dicas, querem ver modo de preparo? O que vocês precisam saber para começar, dar o seu start? Me conta aqui, me conta aqui.
Com esse vídeo aqui, eu tô também inaugurando o meu canal no YouTube. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem o like, toquem no sininho, comentem sugestões sobre os próximos vídeos, o que vocês querem ver por aqui, porque com certeza a gente vai aproveitar todas as dicas, porque esse canal vai ser feito pra vocês. E aí, vamos adoçar comigo esse mundão? Espero vocês aqui. Um beijo!